Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de abril de 2018. Porque só as mulheres são acusadas de bruxaria. Um estudo no interior da China explica: da caça às bruxas na Europa medieval até os feiticeiros contemporâneos da Tanzânia, a crença na bruxaria existiu em todas as sociedades humanas ao longo da história. Nós, antropólogos, há muito tempo somos fascinados por esse fenômeno, mas, como é muito difícil estudá-lo com métodos quantitativos, não entendemos muito bem como e por que ele surge. No entanto, um estudo, que realizamos numa região da China nos permitiu testar a hipótese mais frequente, segundo a qual as acusações de bruxaria funcionam como um castigo para quem não se enquadra nas normas locais. De acordo com essa teoria, o rótulo de bruxa marca as pessoas que supostamente não são confiáveis e estimula-as demais a se adequarem por medo de serem estigmatizadas. Entretanto, vários estudos empíricos mostram que, pelo contrário, as acusações de bruxaria minam a confiança e a coesão social. Nossa investigação se baseia em 800 unidades domésticas de 5 povoados do sudoeste da China. Examinamos o comportamento social das mulheres que tinham sido acusadas de bruxaria e o comparamos com as que não sofreram acusações. O trabalho, publicado na Nature Human Behavior, serviu de base para uma ampla colaboração entre cientistas do University College de Londres, a Academia Chinesa de Ciências de Pequim e a Universidade de Lanzhou. A fim de determinar as relações sociais e a cooperação entre as unidades domésticas, aplicamos questionários em cada casa, perguntando quem tinha filhos, quem era casado e tinha relações com quem. Também colhemos informações sobre trocas de presentes e sobre os grupos que trabalhavam no campo durante as estações da colheita e semeadura, para ver quem ajudava outras famílias a cultivarem. Não achamos nenhuma prova de que as pessoas taxadas de bruxas tivessem uma atitude menos cooperativa que qualquer outra. Também praticamos um jogo econômico nos povoados. Entregamos uma pequena soma de dinheiro a cada pessoa e lhe pedimos que doasse a parte que quisesse à comunidade para ser distribuída entre todos os jogadores. Não encontramos nenhuma prova de que as pessoas taxadas de bruxas tivessem uma atitude menos cooperativa que qualquer outra. Na verdade, observamos que as unidades familiares marcadas eram muito parecidas com as demais, exceto pelo fato de que era mais provável que à sua frente estivesse uma mulher e que fossem ligeiramente mais ricas que a média. Nossa conclusão é que a acusação de bruxaria é resultado da concorrência entre unidades domésticas. A atribuição de culpa pode ter se transformado numa maneira de assumir a dianteira perante o rival e obter uma vantagem competitiva quanto à reprodução ou os recursos. Contudo, a origem da concorrência pode ser diferente nos diversos casos. Também há outras possíveis explicações válidas. Em todo o mundo, a ideia da bruxaria compartilha numerosos elementos comuns. Por exemplo, as vítimas mais habituais são as mulheres de meia idade, e frequentemente há acusações de envenenamento envolvidas. Mas também há muitas diferenças. Uma tese distinta sobre as origens das denúncias é que elas são frequentes quando as instituições patriarcais tentam impor seu domínio sobre as matriarcais. Talvez isso fosse aplicável ao nosso caso, já que o budismo, que é a religião mais difundida na região, é dominado sobretudo pelos homens, ao passo que a estrutura tradicional da região é matrilinear, e nela a descendência normalmente é determinada pela linhagem feminina.
A dimensão patriarcal das acusações de bruxaria poderia explicar a prevalência das mulheres entre as vítimas. Do mesmo modo, a dimensão patriarcal das acusações de bruxaria poderia explicar a prevalência das mulheres entre as vítimas nas sociedades tradicionais, e inclusive em contextos atuais que podem apresentar similitudes com a caça às bruxas, como a perseguição via internet dirigida especificamente contra mulheres. Quanto mais investigarmos, mais perto estaremos de entender e poder enfrentar os mecanismos que há por trás de práticas que podem ter consequências devastadoras para as mulheres de todo o mundo. Juvanir Borges de Souza, presidente da Federação Espírita Brasileira, ao fazer a apresentação do livro As Mulheres Médiuns de Carlos Bernardo Loureiro, esclarece que a literatura espírita, tão rica na bibliografia sobre os mais diversos assuntos de que se tem ocupado, não possuía, ainda, senão esparsamente, uma obra séria que cuidasse especificamente das personalidades femininas portadoras da mediunidade ostensiva. Era a oportunidade, inclusive, de se reconhecer que as mulheres nada ficam a dever aos homens no que concerne ao dom e ao exercício da mediunidade. Feita a ponderação ao autor dos artigos, concordou ele de imediato com a ideia, lançando-se às pesquisas e à elaboração deste livro, baseado em vasta fonte de consultas. Ao lado de cerca de uma centena de traços biográficos de médiuns femininos de várias nacionalidades estão a análise e apreciação do fenômeno mediúnico apresentado pela personalidade focalizada. O leitor vai constatar, no decorrer da leitura, alguns fatos interessantes, como, por exemplo, o grande número de médiuns praticamente desconhecidos no nosso movimento, o extraordinário trabalho da mulher médium na fase de lançamento e de consolidação da nova revelação, esforço que Allan Kardec procurou preservar e defender de certas influências, através do anonimato, o uso de pseudônimos, os quais apagaram a verdadeira identidade de diversas personalidades de médiuns. Há ainda a assinalar a manifestação da mediunidade em personalidades ligadas à Igreja Católica, com todas as características do fenômeno estudada e reconhecido pela doutrina espírita, embora a fidelidade à Igreja tenha levado tais personalidades à utilização de linguagem apropriada ao meio e à doutrina dos quais receberam direta e poderosa influência. A história humana assinala a profunda injustiça praticada pelo homem contra a mulher, sua companheira, no decorrer das civilizações e dos milênios. O Cristo de Deus, em sua mensagem de ensinos e exemplos, e o Consolador, em sua doutrina de esclarecimentos e de consolações, mostraram o grande engano do desprezo e da desqualificação da mulher, como se fosse um ser inferior ao seu companheiro de jornada evolutiva. Os tempos novos estão restabelecendo a verdade e igualdade de valores entre os sexos, embora as funções sejam diferentes. O exercício e o dom da mediunidade estão demonstrando que, também nesse terreno, como nas demais atividades humanas, não há superioridade masculina. Finalizando, deixo a recomendação que leiam o livro As Mulheres Médiuns. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de abril, por Feijão.